Beleza, pessoal, estamos aí, né? Para quem não conseguiu atingir aquela nota, não tem problema. Nós vamos fazer uma revisão aqui de alguns conteúdos bem bacana. Para quê? Para você recuperar. Se por acaso não atingiu a nota lá, nós vamos fazer uma recuperação bem light, bem tranquila, beleza? Então vamos começar? Então olha só, começando aí revisão de recuperação. Vai que você não estava bem, ali não dormiu direito, não conseguiu a nota, vai conseguir agora. Então, aula 36, primeira lei de Newton, força de atrito, parte 1 e segunda lei de Newton, parte 2. Bom, na primeira lei, né, nós vamos ver aqui o seguinte, primeira lei de Newton fala que o que é força? Força foi falado, então, pessoal quando fala força, né? Eu tenho força. Não, você não tem força, você tem energia. A partir do momento que você pega um objeto, vamos falar aí, um garrafão d'água, né? O cara pega ali, levanta os 2 garrafões d'água. Ele está exercendo força para levantar os garrafões, que tem massa, logo tem peso. Mas não é que ele tem força, ele exerce força. Se eu estou aqui parado, sem fazer nada, eu não estou exercendo força alguma. Eu tenho energia, estou aqui. Lógico, né? Se eu começar a andar, eu vou exercer força, eu vou me empurrar o chão para trás, o chão me empurra para frente, eu vou caminhar, vou fazer outras coisas. Mas lembra, força é exercida, é você empurrar, puxar, andar, tudo isso é exercer força. Mas você tem energia, você não tem força, beleza? Vamos continuar. Então, força é isso. Medida da força, geralmente, né? Nós usamos o Newton, né? Quilograma força. Força e movimento, Aristóteles aí, mas o que nós usamos é Galileu. Só para conhecer, falamos aí de força e movimento de Aristóteles, mas o principal é Galileu. Ele começa aí com as experimentações. A conclusão de Galileu, se um corpo estiver em repouso, é necessário a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Mas, se ele estiver em movimento, vamos lá, uma vez iniciado o movimento, se eu parar, né, cessar a força, a ação das forças que atuam sobre o corpo, ele continuará a se mover indefinidamente em linha reta com velocidade constante. Lembrando que eu tenho que ter aí uma situação perfeita, né? Sem atrito algum. Aí eu consigo essa situação. Então, aqui um exercíciozinho. Enuncie a lei física a qual o herói da tirinha a seguir se refere. Olha o que ele fala. Odeio aprender física no ônibus. O que aconteceu? Freou. Bem rápido, né? Principalmente inércia. Então, olha o que ele fala. Ele não gosta de aprender física. Está lá dentro do ônibus, é freado, né? Enuncia a lei física a qual o herói da tirinha se refere. Então, olha só o que ele fala. Ele está ali, né? Está em movimento de ônibus. Quem nunca passou por isso, né? Quem andou de ônibus, de carro também, não tem problema. Se não usar o cinto por isso, tem que usar o cinto. Você está indo aqui. Aí o ônibus freia, você vai lá na frente, segura. Aí o ônibus acelera, você vai para trás. Ele freia, você vai para frente. Por quê? Você não faz parte do ônibus. Então, até que o ônibus entre em um movimento uniforme ali, mantendo a velocidade, lógico, né, por poucos períodos, mas mantém, aí você fica de boa. Mas qualquer freada para frente, qualquer acelerada, você vai para trás. Você fica fazendo esse movimento, certo? Então, vamos continuar lá. Então, com certeza, né, ele está falando princípio da inércia ou primeira lei de Newton, né? Princípio da inércia de Galileu ou primeira lei de Newton. Todo corpo possui a tendência de manter o seu estado de movimento. Se estiver parado, permanecer parado. Se estiver em movimento, permanecer em movimento. Então, gente, o que fala? Se está parado, ele permanece. Agora pensa numa situação perfeita, sem atrito, o que acontece? O objeto está em movimento, no espaço mesmo, se ele começar a se mover, ele vai mover. Se não passar perto de nenhum planeta para cair, ele vai continuar se movendo. Então, se ele estiver em movimento, tende a permanecer em movimento. Se estiver parado, tende a permanecer. Ah, professor, mas dá para entender? Dá.
Se eu estiver em movimento, eu vou tender a continuar o meu movimento. Por isso que quando freia você vai para frente, porque eu estou na mesma velocidade que o ônibus. Então, quando ele freia, eu vou para frente. Aí o que acontece? Parou, fiquei aqui. Aí acelera, o que acontece? Eu tendo a ficar parado. Aí eu vou para trás. Entendeu? Quando eu estou parado, eu quero permanecer, mas aí eu sou jogado para trás. E quando eu já estou em movimento, eu tendo a continuar. Aí quando freia, eu vou para frente. Por isso o cinto de segurança é essencial a utilização, certo? Então, continuando, vamos lá. Aula 25.1, força de atrito. Lembrando que atrito é fundamental na vida de qualquer pessoa, para tudo. Se você não conseguir, por exemplo, se você não tivesse atrito, não andaria, não conseguiria segurar as coisas, não teria como, né? Aí você pensa, como assim? Quem nunca, lavando um prato, escorregou da mão, pá, caiu. Um copo, por quê? A mão está ensaboada, o copo está ensaboado, você vai segurar ele, ele escorrega, ou ele escorrega da sua mão. Ali não tendo atrito, então você não conseguiria assim. E outra, mesmo com sabão ainda tem um pouquinho de atrito, mas muito pouco, e tem as curvas, né? Você prende, ele pode deslizar, mas você prende. Aí quando você vacila, escorrega, aí pá, cai no chão. Aí já foi o copo, já foi o prato, certo? Vamos continuar. Então, atrito, força de atrito. O atrito, a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Lógico, né? Representamos assim pelo seguinte vetor, FAT, força de atrito. Lógico, tem o FAT, né, força de atrito, e tem o atrito estático, o atrito dinâmico ou cinético. A força de atrito se opõe à tendência de movimento do corpo sobre a superfície. Se a superfície está na horizontal, na vertical ou inclinado. É devido, entre outros fatores, da existência de pequenas irregularidades da superfície. A rugosidade. Se ele é liso, é mais fácil de deslizar. Se ele é rugoso, áspero, uma lixa, mais difícil vai ser de se movimentar. Então, se eu estou movendo para a direita, a força de atrito tende a fazer uma força para a esquerda, vai segurar, né? Tanto é que você está puxando uma caixa e a caixa tem uma resistência de não ir para frente. Então, essa resistência é chamada de força de atrito. Se está para baixo, a tendência é para cima. Se está para cima, a tendência é para baixo. Isso é a força que está puxando. E se está empurrando para a esquerda, a força de atrito tende a empurrar para a direita. Então, aí você analisa todas as situações. Bom, a força de atrito estático máximo, como assim? Aqui está mostrando as forças de atrito. Quando é máximo, o que significa? A força de atrito estático, ela cresce à medida que aumentamos o valor da força, até atingir um valor máximo, eminência de movimento. Então, olha só, gente, o que eu falei? Se aqui na frente tivesse uma caixa e eu ia empurrar essa caixa, uma geladeira, por exemplo. Uma geladeira, geralmente tem uma rodinha lá atrás que é fácil, né? Você levanta e consegue levar. Mas pensa aí que você vai puxar, bem pouco. Aí tá na cerâmica, você pega aqui, tenta puxar devagarzinho, não vem. Você empurra devagarzinho, também não vai. O que você tem que fazer? Exercer um pouco mais de força para sair do lugar. Um armário, por exemplo. Tem uns armários de madeira que um só nem move, né? Porque é tão pesado que não vai. Agora, vamos supor que você consiga colocar em movimento. Você vai pegar, empurrar, vai empurrar. Quanto mais força você faz, mais ele resiste. Até que você consegue fazer com que ele entre em movimento. Então, olha só, se você empurra com pouca força, ele te empurra com pouca força. Se você empurra mais, ele resiste empurrando também você para o outro lado, até você vencer essa força. Então, se você empurra com pouca força, o atrito estático é aquele valor. Se você empurra, quanto mais você aumenta a sua força, mais aumenta a força de atrito estático. Entrou em movimento, já é outra situação, já é o cinético ou o dinâmico. Vamos lá? Continuando? Então, entrou aí na eminência de movimento, você vai ter um objeto se movendo. Se mover não é mais atrito estático. Estático é parado. A partir do momento que se move é cinético. Entretanto,
A força de atrito estático cresce até o valor limite, além do qual não mais equilibra a força. Então, se está em repouso, venceu essa resistência, você vai fazer com que o objeto entre em movimento. Como trabalhamos isso aqui? Então, pessoal, você viu que alguns guarda-roupas, você tem lá ele fixo no chão. O que muitas pessoas fazem? Pedem para fazer uma base e colocam aquelas rodinhas. E o que acontece? Fica fácil para movimentar ele de um lugar para o outro. Então, você não vai quebrar o guarda-roupa, não vai... Por quê? Geralmente, eu, por exemplo, eu gosto de estar mexendo. Minha esposa não mexe tanto. Dizem, né? Ó, gente, sem um preconceito, tá? Geralmente, a mulher gosta de mover um pouco os móveis para deixar um pouco diferenciado, né? Ah, coloca a cama para cá, coloca o armário para ali, mas o que acontece? Toda vez que você move, aqueles armários, principalmente de MDP e MDF, ele é muito fácil de quebrar. Então, ele fica mole. Se você tiver isso, o que acontece? Você coloca ali no suporte, move tranquilamente. Ah, eu quero varrer atrás. Você vai lá, empurra ele, varre, coloca de volta. Você não vai quebrar ele, certo? Mas eu estou dizendo assim, gente, é questão de mudar, né? A mulher é mais assim, o homem é menos de estar mudando as coisas. A mulher gosta de mudar ali a situação. Então, fica muito mais fácil você reduzir no atrito. Como é que você reduz? Colocando o suporte com as rodinhas. Muito mais fácil de fazer isso, beleza? Então, vamos continuar lá. Então, o que acontece quando você ultrapassa? Esse valor limite denomina-se força de atrito estático máximo. A partir daí, entra em movimento. Quando o valor de F ultrapassa o valor de a força de atrito estático máximo, esse bloco começa a se movimentar. Faz esse movimento aqui, ó. Ultrapassou, né? Então, você tem aí o movimento desse corpo. Lógico que isso aí, gente, é só uma representação, né? As forças não iam ficar necessariamente dessa forma. Então, ele vai movendo, vai embora, tranquilamente, certo? Olha lá, moveu. Bom, então vamos fazer um exercício. Um bloco de borracha de massa 5 kg está em repouso sobre uma superfície plana horizontal. O gráfico representa como varia a força de atrito sobre o bloco quando, certo? No caso, sobre o bloco, quando sobre ele atua uma força F de intensidade variável, paralela à superfície. Então, se está na horizontal, a força também é na horizontal. O coeficiente de atrito estático entre a borracha e a superfície será D. Então, olha o que acontece. Aqui, ó, vai empurrar esse objeto até quando? Até 15 newtons. Então, ó, força vai até 15 newtons. Então, você analisa aqui, ó, 15, certo? Por que 15 aqui também? Porque a mesma força que você empurra o objeto empurra de volta. Então, vamos lá. Percebemos através do gráfico que a máxima é 15 newtons, certo? Força de atrito estático máximo. Peso é igual a massa vezes gravidade, certo? O que é o peso? O peso é a massa de 5 kg vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Portanto, o peso é 50 newtons, certo? Peso 50 newtons. Vamos lá. Força de atrito estático máximo é o quê? O coeficiente de atrito... O coeficiente de atrito vezes o quê? Vezes a normal. O que é normal? É aquela reta paralela à superfície, tá? Então, vocês vão ver que a normal geralmente na horizontal é igual ao peso. Se for inclinado, não é. Aí tem que fazer a decomposição de vetores. Aí eu quero achar o atrito estático, passo o N para baixo. 15 dividido para quem? Para 50. Que é a normal, força de atrito dividido pela normal, que é 50. E a força máxima é 15. Então, 15 dividido para 50. Chegamos aí que o atrito estático é aproximadamente 0,3, né? Então, 0,3 mesmo, sem unidade nenhuma, porque em cima aqui, ó, tá em newtons e embaixo está em newtons. Logo, cancela e não tem unidade. Bem facinho aí. Bom,
Aula sobre a segunda lei. Segunda lei já é bem tranquilo, né? Segunda lei de Newton. Os vetores força e aceleração lógica, aí é vetor por quê? Eu tenho que saber para onde eu estou empurrando, puxando para cima, para baixo. Tem que dizer direção e sentido. E a aceleração também é vetorial, né? Velocidade e aceleração. A massa de um objeto. Você tem uma massa, exerce uma força, causa uma aceleração. Essa expressão matemática da segunda lei, que força resultante, tá? Se tem mais de uma massa, M1, M2, M3, soma tudo. Se eu tenho força resultante, tenho que somar todas elas, saber se todas estão na mesma direção, se tem alguma ao contrário. Aí você faz a resultante. Questão 3. A resultante das forças, tá vendo? Resultante das forças que atuam em um corpo cuja massa é 18 kg, vale 72 newtons. Então, a força resultante é 72 newtons. Qual é o valor da aceleração que este corpo possui? Força, massa, aceleração. Se eu dei o valor da força resultante, eu vou fazer o quê? Isolar o A. Como é que eu isolo o A? Passo a massa dividindo aqui, ó. Então, fica FR dividido por M. Então, eu posso colocar o A do outro lado tranquilamente, que eu só isolei o A, né? Então, como aqui é um sinal de igual, não faz diferença se está na direita ou na esquerda. Mas, vocês não podem, em hipótese nenhuma, jogar o A para o outro lado. Ó, tem uma coisa aqui, ó, prestar atenção. Não fazer isso aqui, dizer que é A, aí dizer que aqui, ó, no caso, M dividido por FR. Ou, pior ainda, né? Fazer isso aqui e multiplicar. Simplesmente dizer que aqui multiplica. Ó. Totalmente errado. Não pode fazer isso, tá? Tem que isolar aí a aceleração. Então, prestar bastante atenção. 72 dividido para 18, eu chego que a minha aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Lembrando, gente, isso aqui é só você olhar quem está passando para o outro lado. Quem está passando é a massa. Se está multiplicando, dividindo. Se está dividindo, multiplicando. Se está somando, passa subtraindo. Se está subtraindo, passa somando. Por isso que eu falei que a maioria das vezes a questão é mais matemática do que física. Bom, um corpo sob a ação de uma força atuando no corpo, adquire uma aceleração igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor da massa do corpo? Agora é diferente, eu estou atrás da massa. Se eu quero a massa, quem vai passar? O A. Então, o A está multiplicando, ele passa dividindo quem? A força resultante, certo? Como deu a força, é a força resultante. Se eu dividir 10 por 5, vou ter 20. Logo, a minha resposta é 20 quilogramas. Então, gente, presta bem atenção. Olha que quem está passando é a aceleração. Ela está multiplicando, passa dividindo. E quando eu dividir 10 por 0,5, eu vou ter o valor de 20. Então, pessoal, presta bem atenção, que às vezes é uma questão só. Ah, professor, vou dividir, multiplicar. Gente, se está dividindo, passa multiplicando, é só lembrar. Multiplicação, o inverso é a divisão. O contrário da adição é a subtração, da potência raiz. Tudo isso você tem que ter em mente, é coisa que você vai praticando. Aí o cara, monta a questão legal, substitui a força, substitui tudinho e acaba errando, porque não sabe fazer uma multiplicação cruzada. Isso é multiplicação cruzada. Por isso que eu falo que tudo que resolve é com soma, subtração, multiplicação e divisão. Mas se você não souber matemática, você não sabe. Não é que você não sabe física, você sabe. Você não está sabendo é fazer regrinha matemática. E regrinha matemática é essencial, beleza? Então agora vocês vão lá, façam a avaliação, boa avaliação, não vou dizer sorte, vocês não precisam de sorte, vocês são competentes, vocês só precisam fazer uma boa prova, beleza? Então boa prova e até a próxima unidade aí. Tchau!